São Lucas capítulo 18. Glória a Jesus. Diz assim o versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez. E nós estamos já um bom tempo, às quinta-feiras, tirando um período de oração, né? E o termo oração, irmãos, às vezes para muitos se torna polêmico, porque existem igrejas por aí que diz que se não for de joelho a oração, Deus não aceita, né? Existe outra por aí, que no Mato Branco, acho que eu saiba, não tem nenhum membro dela, que diz que tem que ser prostrado com o rosto no chão e virado para o oriente, né? Eu tenho os DVD que me deram lá lá em casa desse camarada lá, né? E então são polêmicas acerca da oração, mas a Bíblia fala muito sobre oração. Na verdade, nós oramos muito pouco, pelo tanto que a Bíblia nos adverte a orar, né? Se nós for vermos o próprio Jesus, ele orava a noite toda, tirava a noite inteira em oração, né? E nós às vezes oramos muito pouco. Paulo, por exemplo, ele disse assim, que nós devemos orar sem cessar. Isso não quer dizer que nós agora vamos ficar toda hora clamando a Deus, mas toda hora o cristão precisa estar ligado com Deus em oração. Porque nós não sabemos a hora que pode acontecer alguma coisa conosco, então o crente precisa estar voltado a Deus constantemente. Direto, o crente precisa estar voltado ao Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós caímos em fracassos, em pecado até mesmo, entramos em certas circunstâncias na nossa vida por falta de orarmos mais, por falta de buscarmos mais. E o Senhor está ensinando nesta parábola aqui sobre o dever de orar sempre. Não orar de vez em quando, orar sempre e não desfalecer na oração. Que nós já vimos muitas pessoas que oravam bastante e hoje já pararam. Pessoas que clamavam, hoje não clamam mais. Então, quer dizer, se nós não abrirmos nossos olhos no mundo que estamos vivendo, vai encurtando o tempo da nossa oração. A gente deve agradecer a Deus quando tem homem de Deus ainda como pastor, que faz esse tipo de culto, de oração, para que a gente possa buscar a Deus. Porque às vezes na nossa casa não é tão fácil orar 1 hora. Os irmãos oram fácil 1 hora em casa. Pode ser, né? Eu não vou dizer que nós não tiramos um período de oração em casa. Às vezes você tira, mas não é igual estar aqui ou estar constantemente em oração, voltado a Deus. Porque o perigo, irmãos, vem bem na hora que você não espera. E não dá tempo para nada, não dá tempo de orar conforme a hora. Eu lembro o dia que eu saí da estrada do asfalto lá no Palmar, né? Palmar, não dá tempo de fazer uma oração. Você tem que estar ligado com Deus. Quando eu entro no carro, eu digo assim, só misericórdia de Deus, porque isso aqui é uma coisa feita por homem. Então, se Deus não estiver conosco, se Deus não guardar, pode acontecer qualquer coisa de uma hora para outra. Nós precisamos sempre estar orando. Orar quando saímos e orar quando chegamos. Isso não precisa nós dobrar nosso joelho antes de sair e dobrar nosso joelho depois que chega, mas estar ligado com Deus em oração.
orando em espírito constantemente. Não em espírito de oração, porque oração não tem espírito, mas orando em espírito. Já que é corticina, então vamos... Tem pessoas que dizem assim, os irmãos orem em espírito para que eu possa cantar o hino. Ou para que eu possa fazer. Nós devemos estar ligados com Deus em espírito, né? Agora, muitas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu faz tanto tempo que eu oro e Deus parece que não me responde. E às vezes Deus não responde mesmo. Os irmãos sabem que tem oração nossa que Deus não vai responder nunca. Se os irmãos forem ver Tiago, ele deixou muitos ensinamentos, e ele falou que às vezes nós oramos e não recebemos, pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Nós não sabemos pedir. Nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Quer dizer, tipo uma oração egoísta, querendo só para nós. E os irmãos sabem que quando nós oramos pelos outros, às vezes nós somos mais abençoados do que quando nós oramos por nós mesmos. E às vezes nós somos egoístas, nós queremos tudo para nós. E aquilo que eu tenho precisa ser para ajudar alguém e também para ajudar a obra de Deus. Então tem oração que o Senhor não responde porque nós pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Então nós precisamos entender que a oração precisa ser segundo a sinceridade que existe em nós e o desejo de abençoar as pessoas também. Se nós for lá para o provérbio, se os irmãos for ver, existe um contraste nos provérbios lá, que no capítulo 8, os irmãos vão ver um versículo no provérbio que diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Não está escrito em Provérbios 8 assim? Deixa eu marcar aqui, daí nós vamos ler esses versículos. Provérbios, capítulo 8, e o versículo 17, verso 17, diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas quer ver o que diz Provérbio capítulo 1 e o versículo 28? Provérbio 1 e 28. Por isso que às vezes a nossa oração, irmã, não é atendida e nem respondida. E não é porque nós somos crentes que nós não somos, nos fazemos erro também, não. Eu sempre tenho o costume de dizer assim, que não adianta eu pedir perdão dos meus pecados se eu não perdoar aquele que peca contra mim. Não adianta eu querer que Deus me ame se eu não amo o meu semelhante, meu próximo. E meu próximo, meu semelhante, não é só aquele que faz o bem para mim, aquele que faz o mal. Porque se eu amar somente aquele que faz o bem para mim, eu não faço nada. Todo mundo faz o mesmo. Todas as pessoas fazem o mesmo. Os irmãos, pega aí que é pessoa que às vezes nem teme a Deus, mas o seu amigo ele ama. Mas nós devemos amar o inimigo. Aquele que às vezes nos causa danos, prejuízos, é essa pessoa, nós devemos demonstrar amor por ela, orar por ela, e não orar para o Senhor pesar a mão, orar para que o Senhor salve, para que o Senhor abençoe. E aí nós acabamos sendo abençoados também. Provérbio 1, versículo 28 diz assim, então a mim clamarão, não é uma oraçãozinha assim, a mim clamarão, mas eu não o responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então, quer dizer, Provérbio 8 diz que quem busca de madrugada encontra. E aqui está dizendo que não acha. Por quê? Porque aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Nós aprendemos dias passados aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como você ser sábio se você não temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciar a Deus. É reverenciar a Deus, é ter um respeito para com Deus, ter
enfim, demonstrar um amor para com Deus, é temer a Deus. Que nós, por exemplo, se nós queremos que as pessoas nos respeitem, nós devemos adquirir o respeito. Eu não posso querer exigir respeito de ninguém para comigo. Tem pessoas que querem exigir o respeito, e nós precisamos adquirir o respeito, né? Então nós devemos temer a Deus. Se eu não tenho temor de Deus, se eu não reverencio a Deus, se eu não faço aquilo que eu devo fazer para Deus, então eu posso perder a bênção de Deus, a minha oração não vai ser respondida. O povo de Israel pecava contra Deus, aí clamava a Deus, não adiantava nada. Jeremias, ele disse assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Mas o mesmo Deus repreendia ou falava para Jeremias: não ora mais por esse povo, não adianta orar por eles, está perdendo tempo de orar por esse povo é de duro serviço, esse povo não obedece. Então a obediência está em primeiro ponto. A obediência. Quando nós oramos a Deus e somos obedientes, a própria palavra do Senhor diz que a nossa oração é contentamento diante do Senhor. Se os irmãos querem ver, vamos ver provérbio aqui. Eu até deixei um papel marcando aqui os versículos. Provérbio 15, versículo 8. Aleluia. Oxalá nossa oração seja contentamento diante de Deus, irmãos. Aleluia. Que a graça do Senhor seja conosco. Diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Então, se nós formos incrédulos, irmão, que ser ímpio é uma pessoa incrédula. Ímpio, se o seu irmão for no dicionário, tem dois tipos de ímpio. Tem o ímpio, que é a pessoa cruel, má. Existe o ímpio incrédulo. E às vezes nós tornamos-nos incrédulos. Quando nós não acreditamos, como o pastor falou agora, naquilo que o Senhor tem poder para fazer, e que o Senhor faz e pode fazer ainda hoje, nós nos tornamos incrédulos. Aí nós nos fazemos ímpios também. Então que nós não seja assim, mas nós possa realmente acreditar no Deus que nós servimos, e que a pessoa que realmente acredita no Deus que serve, irmãos, ele não é uma pessoa que anda de cabeça baixa, não é uma pessoa que anda lastimando, falando coisa que não deve, é uma pessoa que acredita que o Senhor vai fazer. Isso é ter fé, confiança, ser fiel a Deus em tudo, ter confiança em Deus. Mas eu já vi muita gente dizer assim: não tem mais jeito. Para esse não tem mais jeito. Para esse problema acabou a solução. Acaba para o homem, irmãos, mas para Deus não acaba. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. O mesmo Deus que fez o Lázaro sair da sepultura é o mesmo Deus que nós servimos. Para Ele não tem coisa impossível. Foi Ele que fez tudo. Não leu, Marquinho, leu o primeiro versículo da Bíblia, né? E Bíblia é Bíblia desde o primeiro versículo até o último. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse princípio não vamos falar dele, né? E nem tem condições de falar. Deus criou todas as coisas. Mas se for ver do versículo 2 para frente, nós vemos que pelo poder da palavra do Senhor, todas as coisas existiam. Deus não pegava e moldava. A única coisa que Deus pegou e moldou foi o homem. O único que Deus moldou a sua imagem, a sua semelhança foi o homem. Mas o mais ele dizia assim: haja, e havia. Haja luminares, havia lá o sol e a lua apareceu lá, o sol para dia, a lua para noite. Enfim, somente com o poder da palavra. E quando aquele homem foi ter com Jesus, e ele disse lá: o meu criado está enfermo e tal, enfim. Ele disse assim: eu não sou digno para que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele disse assim: somente dize uma palavra e o meu filho sarará.
Uma palavra de Jesus cura qualquer pessoa. Uma palavra só de Jesus curou. E na mesma hora que o Senhor mencionou a palavra, o criado, o filho dele, estava são. Sarou. Porque o poder de Deus é muito grande. Então nós precisamos crer no Senhor, para que a nossa oração seja contentamento diante de Deus. Mas a oração dos retos é contentamento. É o seu contentamento. Isso que é bom se nós pudéssemos ter mais retidão, irmão. Nós estamos aprendendo um trimestre abençoado aqui de um homem que era reto, né? E nós, muitas das vezes, nós somos um pouco incorretos. Muitas das vezes nós não somos tão perfeitos. Precisamos da graça de Deus na nossa vida. Então nós estamos vendo? Se nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, nós oramos ao Senhor e o Senhor responde às nossas orações. Eu tenho oração que o Senhor não me respondeu ainda. Tem umas que eu achei bom que o Senhor não me respondeu, porque o Senhor conhece a nossa vida. Mas tem umas que eu quero receber, queria receber antes de morrer, mas se o Senhor achar por bem me abençoar com essa bênção depois da minha morte, não tem problema, o Senhor sabe como faz. Mas eu não quero que Ele deixe eu sem resposta. Eu acredito no Deus que eu sirvo, que Ele tem poder para fazer coisas grandes e gloriosas na nossa vida e na vida de cada um. Mas que nós possa nesta noite, irmãos, estar confiante em Deus, acreditando que o Senhor é poderoso para fazer, perseverando sempre na oração, nunca deixando de orar, nunca deixando de buscar. Veja bem que eu faz 40 anos que eu sou crente, tem coisa que eu estou pedindo 40 anos, e eu vou continuar pedindo. O Senhor nos dá direito de pedirmos. Agora tem um detalhe: se eu for desobediente e rebelde, aí fica difícil a situação. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de rebeldia. E eu não julgo ninguém, porque eu sou ser humano também. Nós vivemos um tempo que nós temos que tomar muito cuidado, estarmos atentos. Porque quando muitos caírem, irmãos, se nós não estivermos atentos, vigiando em todo o tempo, nós vamos cair também. Por isso que é muito bom quando nós tiramos essa quinta-feira quase 1 hora de oração. E que não seja só essa, mas nós chegamos em nossa casa e dobramos nosso joelho e ore mais um pouco, né? É muito bom quando nós estamos orando a Deus, porque o mundo do jeito que vai está difícil, está muito complicado. Tem muitas pessoas caindo por aí por falta de orar mais. Os irmãos lembram quando Jesus estava no Getsemane e deixou seus discípulos lá do lado lá? Deu 3 vezes, estavam dormindo as 3 vezes. E o Senhor disse assim: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, irmão, depois que entra na tentação, daí fica complicado. Às vezes eu digo para Deus: ó Deus, eu entrei, agora me ajuda a sair, né? Na verdade, quem entra é nós. A Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, irmão. Foi Tiago que falou: Deus não tenta ninguém. O homem só é tentado quando é induzido ou engodado pelas suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Os desejos nossos. Desejo nosso. Nós temos desejos de fazer, aí fazemos, se damos mal. Eu já me dei muito mal por insistência humana, porque ele está empurrando com a barriga e diz assim: eu vou fazer. Já me dei mal. E aí nós ficamos orando: tenha misericórdia de mim, eu preciso sair dessa. Se fosse nós, um homem para o outro, diz assim: por que você entrou? Eu não mandei você entrar, você não vigiou, né? Quanta gente se dá mal. E às vezes passadas tinha uma pessoa reclamando, até disse que estava até bravo com os crentes, porque que alguém falou alguma coisa para ele, e ele pegou no pé da letra,
Não dá para pegar nada no pé da letra, irmãos. Tem que ver se tem base bíblica as coisas. A Bíblia é a regra de fé. E essa pessoa pegou, vendeu tudo que tinha e saiu. Não congrega com nós, ele não está congregando em igreja nenhuma, afinal de contas, né? Pegou e saiu. Não deu certo nada do que ele fez. Resultado, ficou sem nada. Aí o culpado é quem? Diz que é os crentes, o culpado é Deus, o culpado é não. O culpado foi ele de não vigiar. Vamos dizer uma coisa, se chegar alguém e dizer assim, uma proposta para mim, eu tenho uma proposta tal, você se muda daqui e vai para casa tal. Então eu vou vender a minha agora para isso? Não vou vender não. A minha casa jamais eu vendo, irmão, a não ser que eu esteja morrendo. Para curar uma doença de alguém lá em casa, eu vendo até a casa se for preciso. Mas, do contrário, a casa é uma coisa que eu não vendo. De jeito nenhum. Não vendo. Esse não tem negócio. Mas a pessoa às vezes faz isso e depois fica reclamando. Falta de vigilância. Por isso diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Pense a fraqueza humana, irmão. Ainda bem que Deus conhece o ser humano, foi Ele que fez. A imaginação, a nossa mente diz que tem que ser a mente de Cristo, mas a imaginação do homem às vezes é má. Não dá para você seguir toda a tua imaginação. A imaginação é má. Deus mesmo falou para Noé, foi para Noé que Deus falou, capítulo 6 de Gênesis, está escrito capítulo 6, foi antes do dilúvio. Deus falou, a imaginação do homem é má continuamente. Eu me arrependo de haver feito o homem, porque a imaginação do coração do homem é má, continuamente má. Então o que faz eu ser assim, ter esse espírito perdoador, ter esse espírito de voluntário para servir a Deus, isso é o Espírito de Deus na nossa vida que faz isso. É o Espírito Santo que trabalha em nós para fazer com que nós tenhamos essa força para nós servirmos a Deus e ter desejo de cada dia servi-lo melhor. A bênção que eu peço e pedi ainda agora há pouco de joelho ali, é que eu seja mais crente, que eu possa servir a Deus melhor. Porque as outras coisas o Senhor sabe o que eu preciso. Eu preciso na vida espiritual estar melhor. Porque aqui tudo passa, aqui é passageiro. Aqui você vê pessoa que está abastada, vive uma vida atribulada. Você vê pessoa que não tem nada, está feliz. Não resolve nada as coisas dessa terra. Mas a alma nossa é eterna. A nossa vida é eterna. Essa morte do corpo aqui é só uma passagem para a eternidade, né? Essa vida que eu tenho que tomar cuidado com ela. Mas para essa vida estar bem, para essa vida espiritual estar bem, eu preciso viver neste corpo uma vida digna também. Nós precisamos, esse corpo precisa ser apresentado a Deus com sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Mas para esse corpo ser apresentado a Deus de uma forma viva, santa, agradável a Deus, precisa nós fazermos o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Não estar na forma deste mundo, não nos conformar com ele. Não estou dizendo que você esteja, mas eu não preciso, amanhã eu tenho que estar preparado para amanhã eu não entrar na forma deste mundo, que é mau. O mundo é mau, a Bíblia diz que o mundo é mau. Mas nós vemos muitas pessoas hoje, nos nossos dias, estão se formando no mundo, se conformando com o mundo, parecido com o mundo. Se os irmãos for ver as igrejas hoje, elas estão parecidas com o mundo. E dias passado, eu vi um pregador assembleano, da Assembleia de Deus, pregando a palavra do Senhor, e falou umas coisas, né, que não é falado mais sobre uso e costume. Não é doutrina mais, só que se for costume ruim, costume mau, tem que ser deixado. Bons costumes é uma coisa e maus costumes é outra. E quando ele falou sobre os maus costumes, foi só gente olhando para o corpo, puxando roupa, fazendo isso, fazendo aquilo. Por quê? Porque o costume é mau. As pessoas estão na forma do mundo. O mesmo que o mundo faz, as pessoas fazem também, os cristãos fazem também. Aí vamos orar e o Senhor não vai responder a nossa oração. De jeito nenhum, o Senhor não vai responder a nossa oração. Nós estamos na forma do mundo.
E a Bíblia diz que nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode viver em nós. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí por isso que às vezes as nossas orações são impedidas. Os irmãos estão captando alguma coisa? Vamos tomar cuidado com a nossa vida, irmão. Hoje você pode estar bem santinho, mas se você não vigiar, amanhã você pode não estar. Eu vejo que houve um retrocesso no cristianismo. Os irmãos que são mais antigos sabem disso. Todos os irmãos sabem disso. Houve um retrocesso no cristianismo. Coisa que não podia, hoje pode. Coisa que nós não fazia nem por brincadeira, hoje nós faz. Não é verdade? Mas que nós possa estarmos tomando cuidado, porque Jesus quer que nós persevere na oração, mas a nossa oração precisa ser respondida. Então, se nós queremos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, porque o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, nós lemos lá no Provérbio 15. Mas a oração do justo é o seu contentamento. O Senhor fica contente com a oração do justo. Aleluia. Glória a Deus. Oxalá o Senhor fique contente com a nossa oração, irmão. Que nós dobre nossos joelhos, primeiro reconheça a fragilidade humana. Reconheça a pequenez humana. Reconheça que nós somos falhos. Reconheça que nós somos menor do que os outros. Reconheça que nós somos carentes de Deus. Sem Deus não somos nada. Nós necessitamos dele. Aí o Senhor vai responder a nossa oração e nós vamos ser abençoados. É tão bom servir a Deus, irmãos. Aleluia. Eu, se tenho alguma coisa de me queixar, eu me queixo dos meus pecados. Porque é tão bom, Deus é tão bom para conosco. Tão bom passar um momento na presença de Deus, né? Meditando nas coisas do Senhor. Às vezes está lá no serviço meditando na palavra do Senhor, de repente você começa a chorar, de repente você começa a sentir a presença de Deus lá no trabalho, lá onde estiver, comunhão com Deus, ligado com Deus. Aleluia. Oxalá que nós possamos estar ligados com Deus constantemente. Então nós lemos um versículo aqui, depois eu quero ler ainda mais o 7 e 8, mas que o Senhor ensinou essa parábola do juiz iníquo, trazendo o ensinamento através desse texto para nós orar sempre e não desfalecer. Dessa mulher que foi ter com o juiz, e o juiz não atendeu porque ele era bom, mas pela insistência, pela perseverança dela. Nós temos outra parábola, não estou lembrando onde é que está escrito agora, mas outra parábola do amigo que foi buscar pão fora de hora na casa e começou a bater lá na porta. Eu preciso de ajuda para o meu amigo, chegou lá em casa e não tem. Tá, mas eu já me banhei, eu já estou deitado, não posso mais levantar. Mas ele, de tanto ele insistia, dizendo: eu vou levantar, senão o senhor não vai sair do meu portão. Também é uma palavra que nos ensina, perseverar, buscar a Deus até que o Senhor responda às nossas orações. Eu já vi muita gente dizer assim: eu quase não oro. Não há necessidade de orar muito. Eu quero até que em parte, porque nós temos que crer naquilo que pedimos também, né? Ele falou que ele ora muito pouquinho. Eu falei: não, ora bem pouquinho. Mas só que se for dar uma oportunidade para ele trazer uma palavra, ele não faz, nada ele consegue fazer. Porque, irmãos, tudo que nós vamos fazer precisa de oração, persistência, precisa de persistência. Os irmãos acham que eu falo porque eu sou? Os irmãos pensam a dificuldade que eu tenho para começar. Para levantar do banco ali eu tenho uma dificuldade. A preocupação que eu tenho quando eu tenho oportunidade é preocupação. Então é Deus, é graça de Deus, porque nós devemos buscar dele e acreditar que ele está conosco. Ele está conosco. Porque quando nós achar que nós somos capazes, aí nós não fazemos nada. Mas quando nós achar que nós dependemos de Deus, aí o Senhor está conosco para nos abençoar. Mas que nós possamos estar constantemente na presença do Senhor. Versículo 7 diz assim:
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de vez em quando? Está escrito assim: dia e noite clamando ao Senhor. Os irmãos, às vezes esse clamor dentro de nós é em silêncio. Às vezes nós clamamos em silêncio, porque aquela confiança em Deus, aquele pedido com fé, com certeza que o Senhor vai fazer. Esses dias passados eu falei aqui, mas não custa falar de novo. O dia que eu estava doente em casa, deitado bem de costas, não podia me mexer, porque era como se tivesse uma faca nas minhas costas. O meu pulmão estava bem contaminado. Então, quer dizer, é um clamor que eu fiz uns 30 segundos, porque você não consegue nem falar se você estiver com o teu pulmão ruim. Os irmãos sabem disso, né? Mais ou menos 30 segundos, 1 minuto, eu creio, de oração, um pouco mais. 2 minutos depois, mais ou menos, sumiu para mim. Eu dormi a noite toda, nunca mais tive nada no meu pulmão. Nunca mais eu tive nada no meu pulmão. Já examinei várias vezes, eu não tenho nada, porque o Senhor fez um milagre. Mas foi um clamor, um sentimento da alma. Foi um pedido da alma, porque eu reconheci o erro que eu estava fazendo, e eu voltei aos pés do Senhor. Eu reconheci o erro, e eu reconciliei com o Senhor, fazendo promessas a Deus, de servir a Ele melhor, e o Senhor respondeu a minha oração. Aleluia. Como também respondi a oração, com o joelho dobrado, chorando, como uma criança. E o Senhor também responde. Só tenha confiança. Clame ao Senhor dia e noite, e o Senhor vai suprir a sua necessidade. O Senhor vai abençoar a sua vida. Mas clame ao Senhor e espere nele. Aleluia. Clamam dia e noite, ainda que tardio para com eles. Porque para o homem, irmão, para mim, é para ontem. O homem hoje, no nosso dia, estamos vendo a correria do nosso dia, é tudo para ontem. Eu quero, é tudo. Mas o Senhor é tardio às vezes para você, porque Ele quer ver a tua perseverança. Ele quer ver você perseverar mais um pouquinho. Ele quer ver você buscar mais um pouquinho. Esses dias aqui eu estava vendo os irmãos aqui, estava trabalhando para Jesus aqui, e eu pensando assim, mas fulano, 6 horas da manhã, estava orando por eles aqui. Isso não era uma vez só. Isso não era uma vez só. 6 horas da manhã, essa pessoa estava orando aqui, por essas pessoas que estão trabalhando hoje para Deus. Não era um dia, isso foi anos. Mas o Senhor fez. Busque o Senhor, não se desespere, mas continue buscando, e o Senhor fará a obra. Só perde a esperança depois que essa vida paga, mas enquanto a vida há esperança. Aleluia. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que está escasso nos nossos dias, irmãos, é a fé, a confiança, a certeza. É que nem o pastor falou aqui, esses dias passados, ora por mim, mas já vai direto para o médico. Eu me lembro uma vez, os irmãos me perdoam, tem gente que não gosta, que eu gosto das minhas experiências. Eu já vi uma pessoa no Mato Branco que dizer que não gosta. Mas uma vez o Zé estava doente, o Zé era pequenininho, piazotinho, e uma fome que tinha, hoje não vem na igreja, mas tinha uma fome de vir na igreja, os piazinhos que eram só eles. Queriam vir na igreja, nós não ia vir, porque o Zé estava doente. E o Natan insistindo para nós vir na igreja. Ainda espero, um dia ele vai estar aqui, né? Pode ter certeza disso. Eu digo então, ore por ele. Ele põe a mão na cabeça do Zéia e pediu que Jesus curasse o Zéia. E ele sarou na mesma hora. Nós viemos para a igreja. Ainda a mulher, eu me lembro muito bem, ela correu no fogão, tinha um chá feito, ele falou assim, eu orei.
Ele repreendeu nós sendo uma criança, talvez eu nem se lembre, mas repreendeu nós sendo uma criança. Nós devemos ter convicção daquilo que nós pedimos, porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. Não deixe a tua fé desfalecer. Não se apostate da fé, mas permaneça fiel a Deus, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar nesse momento. Quem sabe se hoje é o dia da tua vitória. Às vezes pode fazer tempo que você está orando. Quem sabe se hoje o Senhor soluciona o seu problema, né? O pastor vai orar nesse momento e dar um encerramento. Glória a Deus. Aleluia. Em toda oração que nós fazemos, irmãos, Deus tem 3 respostas. A primeira resposta de Deus é sim. A segunda resposta de Deus é não. E a terceira resposta de Deus é espere. Tem orações, irmãos, que Deus nunca vai nos atender, para o nosso próprio bem. Eu conheci um irmão que ele ficou 15 anos aproximadamente, não perdia culto, vinha com a sua família na igreja, 15 anos orando para Deus dar um carro para ele. Depois de 15 anos, ele conseguiu um carro. Depois de um mês, nunca mais ele apareceu na igreja. Desviou, perdeu o casamento, perdeu a família, os filhos desviaram. Porque tem pedidos da minha oração, estou falando de mim aqui, pastor, de mim, dos obreiros, dos irmãos, que Deus nunca vai atender. Tem pedidos que eu já fiz para Deus que Deus não atendeu, e hoje eu agradeço a Deus por isso. Sabe por que Deus não atende muito pedido da nossa oração, irmãos? Porque Deus conhece o filho que tem. Deus conhece o teu coração mais que você. Você fala, não, se Deus me der, eu vou firmar. Não vai. Se Deus me der, eu vou fazer. Não vai. Deus conhece. Então Deus usa muitas vezes, irmãos, aquilo que precisamos para nos trazer mais perto dEle. Para Ele nos estruturar na fé, para Ele nos enraizar. E a seu tempo Ele dá. Abraão foi assim. O chamado de Abraão, Gênesis 12, Abraão foi chamado por uma promessa. Quem não quer promessa? E Deus fez isso com Abraão. Deus chamou ele não conhecia Deus, Deus chamou e fez uma promessa. Qual era a promessa? Um filho. Sara era estéril. Mas levou-se cerca de mais de 30 anos para se cumprir. E depois de 55 anos de fé de Abraão, irmãos, sabe o que Deus falou? Gênesis 22. Agora vai ao monte Moriá e mata a promessa que eu te dei. E Abraão assim fez. Se não fosse Deus intervir naquele momento, ele tinha matado a sua própria promessa. Mas é assim mesmo, irmãos. Às vezes somos induzidos por uma promessa. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas Deus não induz um filho dele o resto da vida por promessa. Vai ter um momento que nós vamos ser capazes de matar a promessa para viver um relacionamento com Deus. Abraão não vivia mais por promessa agora, 55 anos de fé depois. Ele vivia por amor, por relacionamento. Então quando ele levantou o cutelo, o anjo do Senhor disse assim: não faças mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. Então tem orações que Deus não vai te responder, irmãos. Mas tem orações que Deus vai responder quando orarmos sabiamente. Lembra de Ana? Ana, segundo alguns sábios judeus, dizem que Ana orou 23 anos
por causa de um filho, porque ela era estéril, era provocada por sua rival Penina. E ela orava todos os anos e dizia assim: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Depois de 23 anos, a Ana mudou a oração dela. Olha que interessante isso, irmãos, para nós orarmos. Mudou a oração dela e disse assim: Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva e me deres um filho, aquilo que tu me deres, que é um filho, eu devolverei para a sua obra. E Deus lá do céu, irmãos, sempre falo isso, precisava de um juiz, de um sacerdote e de um profeta, porque a obra estava em crise. E quando Ana fez aquela oração: devolvo para ti o que tu me deres, Deus falou: trato feito. Eu preciso de um juiz, sacerdote e um profeta, e você precisa de um filho. Dali um ano, Ana já carregava os seus filhos no seu colo, mas foi lá devolver de volta para Deus. Tem oração que Deus vai responder na tua vida, irmãos, só quando o teu pedido do teu milagre servir para a obra de Deus e para Deus ser glorificado, né? Por isso que Tiago falou assim: pedi não recebeis, porque pedi maus, porque pedi para vossos próprios deleitos. O que você pede, irmãos, vai servir para a obra de Deus? O que você pede vai abençoar a obra de Deus? O que você pede vai ser para a glória de Deus? Se for para isso, irmãos, pode ficar tranquilo. Passa o tempo que passar, mas vai chegar o dia que Deus vai te dar o que você está pedindo. E eu quero orar com você nesta noite. Levante a sua mão para cima. Eu não sei a tua petição, mas Deus sabe. E Deus fala para alguém aqui nesta noite que Ele conhece o teu coração e as intenções. E Ele sabe o momento certo de agir, Ele sabe o momento certo de fazer. Se Ele não fez ainda, é porque Ele está estruturando a tua fé. Quanto mais você orar, mais crente você fica. Quanto mais você orar, mais espiritual você fica. Quanto mais você orar, mais alicerçado você fica. Por isso que Deus demora às vezes, irmãos, porque Ele não quer que você viva só por promessa. Ele quer que você viva por amor, por relacionamento, porque você ama servir a Ele. E Deus diz para você, irmã, nesta noite: só busque, só se aprofunde, só crie raízes, que o tempo de Deus vai acontecer. Mas é no tempo dEle, é na hora dEle, é do jeito que Ele quer, é do modo dEle. Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, aonde estiver uma mão levantada, Senhor, comece, Senhor, a alegrar corações que estão atribulados, alegrar corações que estão entristecidos pelas lutas, pelas provações. Meu Deus, às vezes pedimos, irmãos, Senhor, às vezes pedimos o que não devemos pedir, Senhor, porque aquilo vai atrair para nós maldição, aquilo vai nos afastar da Tua presença, Pai. Mas ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a buscar a direção certa, Senhor, porque nós amamos a Ti, Senhor. Nós queremos viver a promessa sim, Senhor, mas acima de tudo, queremos amar a Ti, Senhor, independente das circunstâncias das nossas vidas, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, a amar a Ti. Ensina-nos a buscar a Ti, Senhor, por gratidão. Oh, meu Deus, eu sinto a Tua glória neste lugar, meu Deus. Eu sinto a Tua presença, Senhor, neste ambiente. Mesmo que o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo que o Senhor não atenda aos nossos pedidos, nossas vontades, nós vamos te servir mesmo assim, Senhor. Porque o maior preço, o maior presente o Senhor já nos deu, que foi a salvação. O Seu sangue inocente, que foi vertido na cruz do Calvário para nos salvar. E por isso que esta noite estamos aqui, Senhor amado.
Em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, uma grande vitória sobre a vida da sua igreja. Nós ministramos sobre a vida desta irmã, deste irmão, Senhor, uma grande vitória espiritual, emocional, físico, familiar, Senhor, ministerial. E que o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Que o teu nome venha a ser exaltado. Assim nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus.